Boa noite. Os professores voltam a sair à rua em ação de protesto contra o Estatuto da Carreira Docente. Desta vez, a ação de protesto não é uma manifestação espontânea dos professores, mas foi convocada por um sindicato que não está satisfeito com os resultados negociais. Trata-se do Sindicato dos Professores da Região Açores, que considera que o Estatuto que a Secretária Regional da Educação vai apresentar na próxima semana à Assembleia Regional ficou aquém das expectativas. Opinião diferente tem o Sindicato Democrático dos Professores, que já mostrou satisfação pelas alterações introduzidas no diploma. E a pergunta é esta: por que motivo protestam os professores? Já sabe que contamos com a sua participação através do telefone 296 20 27 67. Repito, 296 20 27 67. O meu convidado é Armando Dutra, presidente do Sindicato dos Professores da Região Açores. Boa noite, Armando Dutra. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para nos esclarecer sobre a razão do vosso descontentamento. Os professores estão divididos. Uns estão satisfeitos com o novo Estatuto da Carreira Docente e os outros protestam. Porquê? Portanto, nunca há posições unânimes nestas questões. É evidente que há sempre leituras diferentes. De qualquer das maneiras, a posição do SEPRA é na defesa de um Estatuto da Carreira Docente que valorize e dignifique a profissão, promovendo a unidade dos professores. E, portanto, o Sindicato dos Professores da Região Açores está empenhado na construção de um Estatuto que dê aos professores a possibilidade de desempenharem com qualidade o exercício da profissão docente. E atual não dá? O fim das negociações não resultaram nessa proposta ou nessa convicção? Nós entendemos que o estatuto que temos é melhor do que aquele estatuto que existe no plano nacional. Nós temos um estatuto e o estatuto que temos deve-se essencialmente à ação do SEPRA e ao seu empenho no sentido de salvaguardar aspectos estruturantes da profissão docente, nomeadamente evitar a divisão da carreira, a existência de cotas, a anualidade dos concursos. Portanto, salvaguardámos assim aspectos estruturantes com o estatuto que tínhamos anteriormente. No entanto, o estatuto que tínhamos digamos assim, não satisfazia na plenitude dos professores e mereceu sempre da parte do SEPRA uma atitude de protesto, de contestação, no sentido de superar os aspectos que, enfim, eram mais negativos para que tenhamos o estatuto que os professores de facto merecem e no qual se revejam. E, portanto, apesar do Sindicato dos Professores da Região Açores ter sido um sindicato empenhado na construção de um estatuto diferenciado para a região, desde logo começou também, após a sua publicação, por lutar por esta revisão do estatuto no sentido de superar os aspectos menos positivos. E entendemos como aspectos menos positivos não só problemas que existiam ao nível de erros de escrita, de ambiguidades de redação, mas também de artigos que atentavam contra a dignidade dos docentes, nomeadamente as questões que tinham a ver com os direitos à proteção na doença, em que as faltas dadas implicavam na avaliação dos docentes. Mas esses aspectos já foram, enfim, corrigidos. É evidente que neste processo de revisão do Estatuto, que decorreu em 2 rondas negociais, houve avanços significativos. E o Sindicato dos Professores da Região Açores, evidentemente, que está empenhado em valorizar aquilo que de positivo e aquilo que de consenso se conseguiu. E, relativamente às propostas do SEPRA, houve o acolhimento de grande parte das suas propostas que têm a ver, evidentemente, com a valorização e a dignificação dos professores, mas houve aspectos essenciais que continuam a marcar a divergência entre o SEPRA e a tutela. E nós destacamos, dentro desses aspectos, as questões que têm a ver com horários e condições de trabalho, com questões de avaliação e até com a própria estrutura e duração da carreira. Mas o sindicato chegou a dizer, o vosso sindicato, que os horários era uma grande vitória tinha sido uma grande vitória do vosso sindicato, aquilo que tinham conseguido em relação aos horários. Aquilo que nós dizemos relativamente aos horários é que houve no processo negocial o romper de um paradigma que tinha a ver com o tempo de permanência obrigatório no estabelecimento. E, no entender do SEPRA, essa obrigatoriedade da presença de 24 horas em permanência, 24 horas de relógio no estabelecimento, era entendido como a tentativa da funcionarização da profissão docente que o SEPRA sempre pôs em causa. E daí que, neste processo de revisão, acabou-se com essa obrigatoriedade da presença das 24 horas e a proposta que surge é que, além dos 22 tempos letivos a que o docente é obrigado a exercer,
ou de 25, no caso de pré-escolar e primeiro ciclo, fosse acrescido mais 4 segmentos da componente não letiva de estabelecimento. E nesses 4 segmentos, 2 seriam em atividades obrigatoriamente desempenhadas com alunos e outros 2 para outras atividades. E aquilo que o SEPRA defende é que nesses 4 tempos acrescidos, que acrescem, ou seja, que consubstanciam a componente não letiva de estabelecimento, se incluam as reuniões. Porque o SEPRA entende muito perigoso, neste momento, a completa desregulamentação das reuniões no momento de crescente burocratização do ensino. Então o SEPRA considera que as reuniões devem fazer parte do tempo letivo? Não, o SEPRA entende que as reuniões devem integrar os 4 tempos da componente não letiva de estabelecimento. E, portanto, ao integrar as reuniões nesse tempo, porque é fundamental, essencialmente, valorizar aquilo que é a essência da profissão, que é precisamente o ato de ensinar e de educar. E se queremos, de facto, que os professores tenham mais disponibilidade e mais tempo e se invistam mais, digamos, na atividade letiva e no exercício, digamos, da atividade docente, é fundamental até retirar tempo à burocracia para que os professores tenham mais disponibilidade de investimento na preparação das suas aulas, no processo de avaliação dos seus alunos. Já têm 11 horas, portanto já têm, digamos, uma bolsa de 11 horas para a preparação das aulas. Na prática, isso em termos teóricos é assim, e aquilo que a prática tem demonstrado é que muitas das vezes a tal burocracia existente nas escolas que os professores reúnem para além da componente de estabelecimento, muitas das vezes a partir das 5 da tarde, enfim, e trabalhando muitas das vezes para além daquilo que está determinado no Estatuto. Há escolas que dizem que os professores chegam a estar a mais de 30 horas por semana no estabelecimento e é evidente que retira o tempo necessário à preparação das aulas. Ora, se neste momento que a componente, que as reuniões integram a componente de não letiva de estabelecimento, se muitas das vezes há já abusos no sentido de que há um reconhecimento que não é possível integrar essas reuniões dentro do horário que está previamente definido, é evidente que se houver uma completa desregulamentação destas reuniões, é evidente que os professores ficam à mercê das orientações da administração educativa e, portanto, possivelmente sentirão que ficarão mais penalizados em termos, ou menor defendidos, em termos dos seus direitos, que é, essencialmente, a salvaguarda do tempo de trabalho individual necessária à preparação das suas aulas, que é aquilo que é a essência da sua profissão. Portanto, isto é um dos pontos em que os senhores discordam, portanto, da atual Secretária da Educação e do Estatuto que vai apresentar agora na Assembleia Regional. De facto, os horários de trabalho é um dos pontos que tem merecido maior discordância da parte dos professores, e nomeadamente até dos docentes da educação pré-escolar e primeiro ciclo do ensino básico. Que também têm uma bolsa de 9 horas, não é? Que tem 9 horas para trabalho individual, mas eu devo dizer que as 9 horas da educação pré-escolar e primeiro ciclo e das 11 foram defendidas essencialmente por SEPRA porque haviam outras propostas no sentido de reduzir esse tempo de trabalho individual ao qual o SEPRA se opôs. Mas já foi uma conquista, então? A salvaguarda desse tempo mínimo de trabalho individual é fundamental para que os professores possam desempenhar condignamente a sua profissão. De qualquer das maneiras, o descontentamento que subsiste ao nível da educação pré-escolar e primeiro ciclo é que os docentes estão a ser obrigados pela administração educativa a trabalhar mais horas do que aquilo que está determinado no próprio Estatuto. Neste momento, os docentes da educação pré-escolar e primeiro ciclo que trabalham em regime de horário